Olá, pessoal! Hoje faremos a discussão dos exercícios da semana 4 do PET volume 2 do terceiro ano sobre força elétrica. Então, na questão 1, nós temos dois corpos pontuais em repouso que vão ser separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais. E a gente sabe que eles vão se repelir de acordo com a lei de Coulomb. A letra A quer saber o que acontece com o módulo da força se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada. E a letra B quer saber a mesma coisa, ou seja, o que acontece com a força de repulsão se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada. Então, dando uma olhadinha na letra A, para a gente responder a questão, a gente precisa lembrar que a força eletrostática ela vai ser proporcional ao valor das cargas envolvidas. A gente pode pensar na fórmula para facilitar a visualização. F é igual a carga 1 vezes carga 2 vezes a constante de proporcionalidade dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vê que se a gente aumentar uma das cargas em 3 vezes, a força também vai aumentar em 3 vezes. Agora, para responder a letra B, a gente tem que pensar na distância. Quando a gente analisa a fórmula, nós percebemos que a força ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo, o que a gente pode fazer é substituir o d da fórmula por 2d. Tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Portanto, o que seria aumentar 2 vezes a distância vai causar então um decaimento de 4 vezes na força. Na questão 2, nós vamos ter duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância r, que vão gerar uma força de repulsão igual a F. E a questão quer saber qual que será essa força de repulsão se as duas partículas fossem trocadas por uma carga de 2Q e a outra por 3Q, separadas pela mesma distância. Então, a lógica para resolver essa questão é a mesma da 1. A gente precisa pensar em proporcionalidade. Se uma das cargas foi aumentada em 2 vezes e a outra em 3 vezes, e essas cargas se multiplicam, o acréscimo total vai ser de 2 vezes 3, que vão ser 6 vezes. Portanto, a força vai aumentar proporcionalmente, ou seja, o valor do módulo da força vai ser 6F, e a resposta correta é a letra E. Na questão 3, nós vamos ter um pentágono, onde em cada vértice vai ser colocado uma carga. E o que a questão quer saber é qual vai ser a força resultante em um determinado ponto do pentágono. Então, para a gente responder essa questão, primeiramente nós temos que analisar cada força que atua na carga de prova separadamente. Para facilitar a visualização, eu vou enumerar as cargas pontuais, exceto a carga de prova, em 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a carga de prova ela é positiva e a força que nela é gerada vai sempre estar na mesma direção da linha reta que liga ela à outra carga de interação. Portanto, a interação da carga de prova com a carga 1 e 3 vão gerar uma força repulsiva, já que elas apresentam o mesmo sinal. E com as cargas 2 e 4, vai gerar uma força atrativa, assim como visto nessa imagem. Bom, agora que temos todas as forças que atuam na carga de prova individualmente, vamos pensar em uma decomposição e soma de vetores. Vamos traçar um plano cartesiano com origem na carga de prova e analisar primeiramente as forças produzidas pelas cargas 2 e 3. Ambas estão separadas a uma mesma distância da carga de prova e possuem o mesmo módulo de carga, o que resulta então em uma força de mesmo módulo, porém em sentidos opostos. Então, ao decompor as forças e somá-las, a gente percebe que as componentes horizontais vão se cancelar e as componentes verticais vão se somar, resultando numa força para cima. Agora, analisando as forças produzidas pelas cargas 1 e 4, a lógica é a mesma. Elas se encontram à mesma distância, produzem forças de mesmo módulo em sentidos opostos, no qual a componente horizontal se anula e as componentes verticais se somam, resultando em uma força para baixo. Ao somar as duas forças verticais, temos uma resultante para baixo, já que o módulo das forças 1 e 4 são maiores por estarem mais perto da carga de prova. Lembra que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Com isso, então, temos que a alternativa correta é a letra D.
Já na questão 4, nós temos um triângulo, onde em cada vértice vão ser colocados cargas de mesmo valor absoluto, e a questão quer saber qual o melhor vetor que representa a força elétrica resultante no vértice 1. A lógica para a resolução dessa questão é a mesma da questão anterior. Primeiro, nós analisamos as forças produzidas na carga 1 pelas cargas 2 e 3 separadamente. Após isso, traçamos um plano cartesiano com origem na carga 1 e decompomos os vetores para depois somá-los. Como se trata de um triângulo equilátero, a distância entre as cargas 2 e 3 em relação a 1 é a mesma, além de possuírem o mesmo módulo, o que resulta em um módulo de forças iguais, porém em sentidos diferentes. Após a decomposição e a soma dos vetores, percebemos que suas componentes verticais vão se anular e as suas componentes horizontais vão se somar, gerando um vetor resultante apontando para a direita. Temos assim a resposta correta, letra C. Já na última questão, a 5, nós vamos ter três configurações, onde teremos carga A, B e C, e as cargas A e C vão estar fixas e a carga B vai estar móvel, podendo então sofrer influência das forças que vão atuar nela. A questão quer saber quais são as configurações plausíveis para que a carga B fique no meio em equilíbrio. Então, para a gente responder essa questão, nós vamos nos atentar na configuração das cargas. A carga B, que é a do meio, ela vai estar móvel, ou seja, ela pode se deslocar para onde a resultante das forças apontarem. Então, vamos analisar cada alternativa. Na configuração 1, todas as cargas são positivas. Portanto, tanto a carga A quanto a carga C vão gerar uma força repulsiva na carga B. Enquanto a carga A gera uma força para a direita, a carga C gera uma força para a esquerda. Como as cargas têm o mesmo módulo, as forças se anulam e a carga B fica no centro da configuração. Já na configuração 2, temos que as cargas A e C são positivas e a carga móvel B vai ser negativa. Ambas as cargas vão gerar uma força de atração de mesmo módulo, cada uma em um sentido, portanto se anulam, o que resulta também na carga B no centro da configuração. Já a terceira configuração, temos A positiva, B e C negativa. A carga A gera uma força atrativa e a carga C gera uma força repulsiva, ambas apontando para a esquerda, o que geraria então o deslocamento da carga B para esse mesmo sentido. Portanto, a alternativa correta da questão vai ser a letra E.